Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Recebi esse convite da nossa querida Ana Maria, pastora Ana, que a gente ama tanto, né, Ana? A gente já tem uma caminhada juntos aí, já nos conhecemos há um tempo, né? E ela fez esse convite. Estamos aqui para servir ao Rei, né? Servir a Jesus. Amém? Bom, e nós vamos estar falando um pouco sobre o profeta e o chofar, né? Primeiro a gente precisa, como vocês já são estudiosos aí do chofar, vocês já devem saber, mas algumas coisas eu quero colocar aqui para a gente também ter uma introdução, né? Sobre o chofar, né? O significado do chofar, que é algo como um chifre curvado, né? De carneiro. E na Bíblia, interessante que sempre se refere também a um instrumento musical, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou da área da adoração também. Não sou tocadora de chofar como vocês, mas eu sou dessa área também da música na igreja, da adoração profética, né? E o chofar ele está muito relacionado a isso, a essa movimentação espiritual, né? E na Bíblia, muitas vezes você pode se questionar assim, mas eu não vejo tantas vezes escrito chofar. Isso por causa da nossa tradução, né, da Bíblia, acaba havendo algumas variações. Então, por isso, algumas vezes você vai encontrar a palavra trombeta, algumas vezes você vai encontrar corneta, ou até mesmo buzina. Todos esses termos se referem ao chofar. Toda vez que você encontrar essas palavras, você vai poder analisar como sendo o chofar, né, que nós conhecemos hoje. Então, o chofar ele é um instrumento musical, né? Assim como na Bíblia mostra duas categorias, né? Vamos colocar assim, as flautas e as trombetas. No livro de Salmos a gente vê muito isso, né? As flautas e as trombetas. Claro que existem outros instrumentos também, né? Você pode abrir comigo lá em Salmo 150 para você poder estar acompanhando? Livro de Salmo, capítulo 150. Amém? Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Então, quando diz louvai-o ao som da trombeta, está dizendo louvai-o ao som do chofar, né? E ele não para por aí, ele diz louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, aqui no Salmo 150, o salmista ele nos dá um retrato da adoração no culto. Ele diz, olha, louve com a trombeta, ou seja, louve com o chofar, assim como louve com o saltério, com cordas, né? Hoje em dia a gente utiliza muito cordas na igreja, o violão, a gente utiliza muito esses tipos de instrumento, né? Hoje nós temos a composição aí de outros instrumentos, teclado, bateria, guitarra, enfim, né? Os instrumentos que são utilizados nos cultos hoje, mas o chofar, ele também faz parte. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque eu vejo assim que são dois extremos, né? Existem algumas igrejas ou algumas concepções dentro da igreja, alguns pastores, que eles rejeitam o chofar, eles pensam que o chofar é algo do Antigo Testamento e que ele não deve haver no culto, né? E outros já pensam que sem o chofar o culto não vai acontecer. E nós precisamos ter um equilíbrio dentro de tudo isso, né? Aqui a Bíblia ela nos dá uma lista de instrumentos e dentro dela também o chofar. Eu vejo que Deus é um Deus de equilíbrio, né? E vocês, com mais propriedade do que eu, sabem dos tipos de toque do chofar, das diferentes chamadas que o chofar faz, né?
dependendo da mensagem que você quer transmitir, existe um toque específico. Então, a pessoa o tocador de chofar, né, esse adorador, esse profeta, ele precisa discernir também os ambientes para que ele possa estar, então, compondo esse culto ao Senhor. Amém? Bom, no começo, né, as trombetas elas eram usadas apenas em momentos religiosos, mas engraçado que no período do rei Davi, ele expandiu o uso das trombetas, o uso do chofar. Davi era um adorador, né? Nós conhecemos a história dele. E ele foi um desses homens de Deus que trouxe também uma ampliação do uso do chofar, né? Dentro da congregação também de Israel. E depois nós vemos Salomão também utilizando quando ele dedicou o templo ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 5. Eu estou aqui abrindo junto com vocês. 2 Crônicas, capítulo 5. Versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: E quando todos os levitas, que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, ou seja, os chofares, né? O chofar, eles estavam ali tocando. Versículo 13. E quando em uníssono, ou seja, em um mesmo som, eles se uniram a um tempo, tocaram as trombetas, né? Ou seja, os chofares, e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, ou seja, a voz do chofar, símbolos de outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Quando você estiver ministrando o chofar, que venha a nuvem, que venha a glória, que venha a presença de Deus sobre o ambiente. Em nome de Jesus. Amém? Porque é esse também um dos nossos papéis como adoradores, como ministros do Senhor. Aqui no versículo 13 ele diz, olha, para se fazerem ouvir. Existe uma adoração que nós rendemos ao Senhor no nosso quarto, no nosso secreto, mas também existe uma adoração que é para se fazer ouvir, que é para encher um ambiente público, para encher um lugar determinado. Ali, no caso, estava a dedicação do templo de Salomão, e ali veio a glória de Deus, ali veio a presença de Deus. Então, quando você for tocar o chofar, que você toque com discernimento, para que a glória de Deus venha, para que a presença de Deus venha, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós também vemos no Novo Testamento falando sobre o chofar. Eu não vou entrar, né, muito nisso, mas para você anotar a referência, Apocalipse capítulo 8 é um dos exemplos, quando aqueles 7 anjos pegam aquelas trombetas, né? No original, ali também se fala do chofar, que era para liberar algo ali naquele tempo, né? No Apocalipse capítulo 8.
Então, um exemplo também do Novo Testamento. Por isso que a gente precisa equilibrar, porque algumas pessoas pensam do shofar somente na antiga aliança, mas o shofar também está presente na nova aliança, especialmente em Apocalipse nós vemos por quê? Porque o shofar é um instrumento do céu, aleluia. Assim como a arca da aliança, assim como o tabernáculo, o shofar também é um instrumento do céu, então ele é atemporal, ele não está restrito a apenas um determinado tempo da história da humanidade, mas ele está ali como um instrumento do céu. É tão verdade isso, outro texto que eu quero citar, não vou abrir, mas em Êxodo, capítulo 19, aliás, vamos lá, vamos nesse texto que ele é muito lindo, Êxodo 19. Em Êxodo 19, é quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E ali Deus ele vai entregar, né, os 10 mandamentos, a Torá. Ali ele vai ensinar muitas coisas acerca da sua lei para o seu povo. Então, Êxodo 19. E aí, no versículo 9, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E no versículo 16 agora. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, ou seja, do chofar, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. De onde veio esse som das trombetas? De onde veio esse som do chofar? Esse som veio do céu, ele veio dessa nuvem. Essa mesma nuvem que nós vimos ali em 2 Crônicas, capítulo 5, ela já havia aparecido aqui em Êxodo, capítulo 19. É a nuvem da glória, da presença de Deus. E quando essa nuvem vem, existe também um forte clangor, ou seja, um forte som do chofar. Ou seja, o chofar ele é um instrumento do céu. É um instrumento de onde a glória, a presença de Deus se manifesta. Então, quando se toca o chofar no culto, ali nós estamos de uma forma simbólica dizendo, olha, a presença de Deus está aqui. Nós estamos atraindo profeticamente a nuvem, a presença de Deus para aquele ambiente. Aleluia! Então, nós vemos isso. Lá em Atos, capítulo 2, eu poderia dizer vários textos aqui. A Bíblia está repleta sobre o som do chofar, né? Em Atos, capítulo 2, veio como um som. E esse som de um vento não era exatamente um vento, mas era um som de um vento. E a gente sabe que o chofar é esse fôlego, é esse ar, né, que vem através dele. Bom, esse sopro é o ruá, né? Alguns falam ruach, é o ruá. Na verdade, esse ruach, o CH ele não é tão pronunciado, então é o ruá. Ele é o sopro, ele é o vento do Espírito Santo, ele é o sopro. E nós vamos precisar muito, você que toca o chofar, você que toca esse instrumento tão poderoso aí, tão profético, você vai precisar desse sopro, né? Lá em Salmo 150 nós lemos:
todo ser que respira, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E esse fôlego é justamente no original esse ruá. Amém? Só um minutinho, eu vou conectar meu computador aqui. Deu um sinalzinho. Pronto. Mas esse fôlego é o ruá, é o sopro. E a gente pode ver esse ruá, ruach, né? Não sei como você pronuncia, ruach. Ele é o sopro, né, Ana? É o pastora Ana, é o sopro. E ele fala tanto do fôlego, né, de você, porque para tocar o chofar tem que ter muito fôlego, você tem que puxar de dentro ali, e dependendo do toque que você vai fazer, você precisa ter uma durabilidade desse sopro, não é verdade? E assim é. Então, ele vem esse sentido desse sopro natural, vamos dizer assim, mas ele também vem do sentido do sopro do Espírito Santo, como foi em Atos capítulo 2. Ou seja, não adianta você ter o fôlego, você ser um bom tocador de chofar, se você não tem o fôlego do Espírito Santo dentro de você. Nós precisamos entender isso, queridos, porque senão nós vamos ficar emitindo apenas sons. São sons proféticos, sim, mas eles são simbologia. Não adianta você profetizar sem ter esse fôlego do Espírito, porque quem profetiza é o Espírito Santo. O instrumento, ele é um elemento de conexão, ele é um elemento que traz, que conecta o céu à terra. Mas o principal para se profetizar é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós, como adoradores, como profetas do Senhor, não estivermos cheios desse ruach, desse Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer apenas barulho. Isso não é só no chofar, isso também é no cantar. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, vai ser apenas uma voz bonita, vai ser apenas um instrumento bonito. Mas é o Espírito Santo de Deus que traz esse mover profético, que desata no mundo espiritual. Então, nós temos que estar ligados, porque senão nós trazemos, então, um misticismo no meio do chofar. E Deus, ele não é místico. Ele não é você trazer aqui, igual o povo de Israel muitas vezes caiu nesse erro, de achar que por causa da arca estar ali, que a guerra já estava ganha. Não, e foi assim que eles perderam a guerra e perderam a arca, porque a arca era uma simbologia da presença de Deus. Não adiantava a arca estar ali sem uma santidade, sem uma presença de Deus, e aí a arca foi roubada. E da mesma maneira o chofar. Não adianta você achar que é só pegar o chofar e você já conhece os toques, você já sabe como faz e que tudo vai acontecer. Não, querido. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cheios da glória de Deus. Por quê? Porque você vai transmitir o que está no seu espírito. Você vai transmitir o que está no seu coração. Você vai transmitir o altar que você levanta na sua casa. Porque senão vai ser apenas barulho. Senão vai ser apenas um movimento a mais. E não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que a gente ministre com santidade, cheios do ruach, do Espírito Santo de Deus, desse fôlego de vida que foi soprado em nós lá no Éden. Ele fez o homem do barro, do pó, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego é o Espírito. É o Espírito Santo de nós, dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, quando ele sopra sobre nós. É esse ruach, é esse Espírito. Aleluia. Então, nós precisamos ministrar, seja o chofar, seja outro instrumento, cheios do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa transmitir a mensagem que Deus tem para os nossos dias. Nós sabemos que os últimos dias são dias maus, são dias difíceis. O coronavírus está aí, essa pandemia está aí para nos mostrar que é o princípio das dores. E por isso Deus vai levantar muitos tocadores de chofar, muitos adoradores para se moverem nessa atmosfera profética de unir
a vontade de Deus de trazer os céus para a terra, de trazer essa conexão. Aleluia. Então, quando você estiver ministrando o chofar, lembre-se que você está derramando o que há no seu espírito. O instrumento por si só, ele não é nada, embora seja um símbolo profético. Mas assim como a Arca da Aliança também era um símbolo profético, mas sem a presença de Deus ela acabou sendo roubada, assim o chofar também. Se você depositar a sua confiança no chofar, peraí que eu vou tocar o chofar e tudo vai acontecer. Isso é um engano. Você vai utilizar o chofar para derramar o que está no seu espírito. Então, você está sendo imbuído, você está sendo levado por um rio do Espírito Santo. Então, quando você coloca ali o seu fôlego para tocar o chofar, querida, aí sim tudo vai acontecer. Por quê? Porque você está derramando o que está no seu coração, você está derramando o que está no seu espírito. E aí é o que move os céus, e aí move a eternidade, e aí o céu vem, a glória vem, queridos, e aí é difícil parar quando vem esse mover de Deus, e quando tudo se une, o chofar com os tambores, com o teclado, com todos os instrumentos que tem ali, com as vozes, queridos, ali, eu creio que é a atmosfera celestial, é onde os anjos vêm, é onde há uma conexão maravilhosa entre a adoração que ocorre no céu e a adoração que ocorre na terra. Aleluia! Então, querido, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça disso. O instrumento por si só, ele não vai fazer nada. Então, ore em línguas, leia a Bíblia, adore no seu pessoal, entre para o seu quarto, feche a sua porta e esteja ali no secreto, porque quando você estiver numa atmosfera, aleluia, da presença de Deus, você vai então poder expressar tudo aquilo que Deus te ministrou naquele dia a dia que você viveu na presença dele. Abra comigo lá em Joel capítulo 2. Aleluia! Tremendo demais. A palavra de Deus é maravilhosa. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Joel 2:1. Tocai a trombeta, e aqui no original é chofar. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai o chofar em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Aleluia. Então, quando você vê aqui em Joel capítulo 2, versículo 1, toque o chofar. Quando é tocado o chofar, também é anunciado a volta de Jesus. Quando você profetiza cheio do Espírito Santo de Deus, com o chofar, você vai ver que você vai estar profetizando, olha, o dia do Senhor já vem. Jesus está às portas. O som do chofar está relacionado com a volta de Jesus. E eu creio que o meu marido, ele deu aqui o testemunho, né? O pastor Rafael falou sobre um irmão na igreja e foi muito real isso que aconteceu. O irmão estava lá na igreja e ele nunca tinha ouvido o chofar. E naquela noite, nós fazemos a adoração com as luzes apagadas, né, para que as pessoas tenham mais liberdade em Deus. E naquela noite, quando ele ouviu o chofar, ele pensou assim, pronto, fiquei. Todo mundo foi arrebatado e eu fiquei. E ele ficou apavorado com essa situação que ele temia, ele não queria abrir os olhos. Ele tinha medo, porque ele entendeu que era um som da volta de Jesus. Você entende a responsabilidade que a gente carrega? Por isso, nós não podemos tocar o chofar desordenadamente. Meu Deus, inventei uma palavra aqui agora. Desordenadamente.
A gente tem que ter discernimento em quais os momentos do culto, em quais os momentos da adoração, porque é um som profético. E como aquele irmão que ele entende a volta de Jesus quando ele ouve esse som, assim somos nós, queridos. Quando nós estamos nesse ambiente profético e vem o som do chofar, se fala, Jesus, o Senhor está às portas. Eu creio que o Senhor está vindo. Aleluia. E é um alerta para a igreja. O chofar, ele é esse alerta. Por isso, o profeta, né, ele precisa estar atento, ele precisa estar em conexão com o Espírito Santo de Deus, e eu quero frisar isso, porque nós estamos falando sobre o chofar e o profeta, né? O chofar não é nada sem um profeta, e a pessoa, para estar ali ministrando o chofar, ela precisa estar debaixo dessa unção, ela precisa entender esse chamado, esse ofício. Algumas pessoas, elas são chamadas mesmo como profetas, né? A gente vê lá em Efésios falando sobre os 5 ministérios, há uns para apóstolos, pastores e profetas, e outros, eles entram debaixo de uma atmosfera. Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho chamado de profeta e eu quero tocar o chofar. Você pode tocar o chofar, porque existe o ofício de profeta, aquela pessoa que ela gera aquele ambiente. E existe também aquela pessoa que ela entra no mover profético. Muitas vezes Deus nos usa nesse mover, nesse ambiente profético. E ali você profetiza, como foi Saul, né? Saul não era exatamente um profeta, mas quando ele foi buscar as jumentas ali de seu pai, ele encontrou com os profetas e ele começou a profetizar. Então não se preocupe, talvez você não se vê como aquela pessoa que tem aquele chamado de profeta, mas eu tenho certeza que quando você se coloca num ambiente profético, quando você se dispõe a ser usado pelo Espírito Santo de Deus, deixar esse ruach rugir através de você, você então começa a profetizar com intensidade, com fogo, com paixão, com glória. Aleluia. Bom, queridos, e esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que nós tenhamos esse coração, que nós tenhamos esse discernimento, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar essa palavra para o seu coração, deixar aí os pastores, pastor Anderson, pastora Ana, se quiserem fazer algum comentário, mas antes disso também eu gostaria de fazer uma oração por você. Amém? Pai, nesse momento nós te damos graças pela tua palavra, que nos ensina todas as coisas. Eu peço que o Senhor tome cada um desses teus atalaias, destes teus profetas, para que eles tenham discernimento, para que eles tenham o coração como um altar, que esteja um coração ali queimando pela tua presença, para que quando eles profetizarem com o chofar, eles possam realmente atrair a tua glória, atrair a manifestação da sua presença, Senhor, e que possa ser anunciado, Jesus está voltando, Jesus está vindo, e eles possam ser usados como um despertamento para a igreja do Senhor nestes últimos dias, Pai. Eu oro pedindo a tua bênção sobre cada um deles, sobre a vida da pastora Ana, do pastor Anderson, para que eles continuem sendo canais do Senhor para esta geração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero agradecer a vocês, pastores, pelo convite, e eu deixo aí alguns minutos para vocês comentarem, falarem. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Pastora, nós queremos te agradecer do fundo do coração. Eu estou aqui, né? Como sempre, transbordando em lágrimas, porque fala muito no meu espírito, né? Deus nos confiou esse chamado e eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do meu pai, que é seu esposo, né? Ele carrega uma bagagem muito tremenda, a gente ama a vida de vocês. E eu só tenho a agradecer, né? Que o Senhor continue te dando essa sabedoria, essa delicadeza, essa simplicidade de poder ministrar para ambientes proféticos como uma adoradora.
Você não pode deixar de sair dessa tela aí sem adorar o Senhor, né? Ah, Deus, aleluia. Adore. Agora você me pegou de surpresa, né? Vai ser a capela, que eu não tenho nenhum violão aqui perto. Deixa Deus te Pastor usar. Anderson quer falar também? Amém. Eu vou ser bem breve. A Ana já fez os agradecimentos. Amém. É uma palavra que você deixou bem claro, né? A posição que um profeta deve estar antes de liberar o sopro do shofar. É muito importante o alinhamento do profeta com o Espírito Santo em uma vida não só cotidiana, né? Semanalmente em uma congregação, mas em uma vida diária, principalmente em uma vida diária com Deus. Segundo a Covid-19, aí, um dos princípios das dores, levou também a igreja brasileira, a igreja de todo mundo, a entender que é necessário adorarmos e levantarmos um altar dentro do nosso lar, né? Esse comprometimento, eu creio que é Deus resgatando o Adão do Éden, né? Deus realmente trazendo-nos a ter uma comunhão com Ele, como Ele tinha com Adão ali no Éden. Eu quero deixar uma palavra para você, pastor Rafael, está em 1 Coríntios 15, Amém. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus Amém. abençoe vocês onde vocês estão semeando. Amém? Amém. Amém. Deus vai honrar Obrigada. vocês lá poderosamente, eu creio. Amém. Eu creio. A obra de Deus ela não é em vão. O Senhor só escolhe fortes e corajosos para estar à frente da guerra. Oh, Deus, amém. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Agora cede aí, né? Todo mundo quer ouvir um louvor, né? Nem que seja só na garganta, né? Refrão, pode ser um refrão, né? Pode. Nós temos 7 minutos. Vou cantar um refrão mesmo. O que veio no meu espírito é realmente a canção ali do Apocalipse, né? Que é uma canção muito forte. Eu creio que o shofar, a adoração profética, está muito relacionada a essa adoração que acontece nos céus. Amém? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, Senhor, nós queremos te adorar por toda a eternidade, declarando que tu és santo, 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 poderoso, e que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. E tudo que nós queremos é estar contigo e morar com o Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vai tocar o shofar aí? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Vai tocar o shofar aí, pastora Ana? Vai tocar o shofar, Ana? Vai tocar? Bora! Então, toca o Aí, shofar para a gente amada. finalizar. Vamos finalizar com o toque do shofar. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 150.
Aleluia. Deus abençoe vocês. Obrigada aí pela oportunidade, em nome de Jesus. Nós que te agradecemos. Um abraço forte. Amém. Um abraço. Obrigada a todos que acompanharam aí. A aula vai ficar gravada, tá? A gente vai estar jogando no grupo daqui uns 5 minutinhos. Para quem não conseguiu entrar aí na escola hoje, vai estar gravada aí para vocês poderem depois anotar as referências, anotar tudo que foi ali